Fala, meus irmãos, como é que vocês estão? Tranquilo? Tá chegando a nossa prova GCM de Diadema, prova agora é dia 21 de setembro. Espero que todos vocês estejam se preparando da melhor forma, né, que já tenham realizado os simulados, para a gente chegar bem para essa prova. E assim como, graças a Deus, tivemos resultados positivos em outros projetos, Santana de Parnaíba, Cajamar, Itatiba, São Vicente, também possamos ter resultados positivos, né, com vocês sendo aprovados agora na GCM de Diadema. Sem mais delongas, eu vou estar resolvendo com vocês 15 questões de conhecimentos específicos relacionados ao nosso edital. Lembrando que o edital teve uma retificação, todo o material dos senhores foi atualizado, inclusive os simulados. E para vocês que fazem parte desse grupo seleto, ao qual estão assistindo esse vídeo, além de todo esse material atualizado, também teremos, né, esse vídeo de correção de questões comentadas com os senhores. Primeira questão, direito constitucional, né, parte de conhecimentos específicos. A inviolabilidade da intimidade, da vida privada, honra e imagem das pessoas, prevista na Constituição Federal de 1988, garante que, né, eu sempre falo, concurseiro preparado é o concurseiro que estuda diariamente e é o concurseiro que sabe resolver questões, ele sabe interpretar o que diz o enunciado. Então, aqui a banca está perguntando o seguinte: a questão em relação à inviolabilidade da vida privada, né, da intimidade, honra e imagem das pessoas, qual é o direito constitucional que nós temos diante, né, dentro da Constituição Federal? O direito de expor informações pessoais de terceiros, alternativa A. Alternativa B, o direito à privacidade, exceto para figuras públicas, que são excluídas dessa proteção, ainda que em sua vida privada e própria sua residência. Vamos lá, a possibilidade de acesso irrestrito aos dados pessoais por parte de agentes públicos. E alternativa D, a proteção de dados pessoais e a reparação de danos por eventual violação desses direitos, que é o nosso gabarito. Artigo 5º, inciso 5, garante o que? A indenização por dano material, moral ou à imagem, né? E temos também a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então, candidata é de suma importância, além de resolver questões, simulados, fazer resumos estratégicos, como eu monto para vocês. Também é muito importante vocês estarem lendo a lei seca, tá? Seja Constituição, seja penais especiais. Então, primeira questão, ok. Vamos lá, nossa segunda questão. Quanto ao direito à vida, previsto na Constituição Federal de 1988, né, assinale a alternativa correta em relação à sua abrangência. Alternativa A. O direito à vida abrange apenas a proteção contra a pena de morte em tempos de paz. Alternativa B. Apenas a integridade física é protegida, excluindo o direito de ser tratado com dignidade. Alternativa C. O direito de punir severamente aqueles que cometem crimes hediondos é uma exceção ao direito à vida. E alternativa D, o direito à vida protege todos os direitos inerentes à vida humana, incluindo a dignidade humana e a proteção da integridade física e dos direitos humanos. Letra de lei é o nosso gabarito. Lembrando que no Brasil não haverá penas de morte, essa é a regra. Mas para toda regra nós temos uma exceção. E qual é a exceção? Salvo em caso de guerra declarada, sim, poderá haver pena de morte. Vamos lá, nossa questão de número 3. O artigo 5º da Constituição Federal assegura a inviolabilidade da vida, da liberdade, da igualdade, da segurança e da propriedade. Qual hipótese a seguir está em conformidade com o princípio da proporcionalidade, considerando restrições a esses direitos? Alternativa A, limitação ao direito de propriedade mediante requisição administrativa permanente para atender a interesses pessoais, interrupção temporária de comunicações em áreas de conflitos para proteger a segurança nacional com decisão judicial prévia, confisco de bens sem indenização prévia
em caso de utilidade pública declarada por autoridade administrativa. E alternativa D, suspensão do sigilo bancário por decisão policial em investigações preliminares de crimes comuns. Não, nosso gabarito é a alternativa B. A restrição aqui, ela tem o quê? Interrupção temporária, é uma interrupção que ela tem o quê? Um tempo pré-determinado de comunicações em áreas de conflito. E qual é a finalidade? Proteger a segurança nacional com decisão judicial prévia. Nosso gabarito, alternativa B. Talvez alguns marcariam alternativa D, tá? Não é alternativa D. Vamos para a nossa questão de número 4. Sobre o artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que trata dos direitos e garantias fundamentais, é correto afirmar que, alternativa A, ele assegura apenas os direitos dos cidadãos brasileiros, excluindo os estrangeiros residentes do país. Garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, estendido a todos, inclusive estrangeiros. Alternativa C é aplicável exclusivamente no âmbito das relações privadas, sem impactos nas ações do Estado. Alternativa D permite a pena de morte, como regra, em caso de crimes hediondos. Não. Questão de número 4, gabarito, alternativa B. Garante a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, estendido a todos, inclusive aos estrangeiros residentes ou que estejam no Brasil de forma temporária. Vamos para a nossa questão de número 5, encerrando o nosso direito constitucional. Questão de número 5. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Diante do que rege a Constituição Federal de 1988, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência, é uma das atividades corretamente atribuídas à Constituição Federal, candidata, artigo 144, que versa sobre os órgãos de segurança pública, tá? Artigo 144, o nosso gabarito está no parágrafo 1º, no inciso 2, que é a alternativa C de Charlie, é a Polícia Federal. Olha só, prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho. Então, aqui nós temos Polícia Federal. Pessoal, fechamos nossas 5 questões de direito constitucional, primeiramente, né, para começar a brincadeira. Espero que vocês tenham gabaritado. Vamos agora para o Estatuto Geral das Guardas Municipais, nossa Lei 13.022. Vamos lá. De acordo com o Estatuto Geral das Guardas Municipais, alternativa A, o uso progressivo da força e patrulhamento preventivo não constitui princípios mínimos de atuação dos guardas municipais. Alternativa B, o funcionamento das guardas municipais deve ser acompanhado por empresas privadas ou terceirizadas. Alternativa C, são requisitos básicos para investidura em cargo público na guarda municipal, entre outros, possuir idade mínima de 18 anos e nível médio de escolaridade. E alternativa D, os corregedores e ouvidores terão mandato, cuja perda será decidida pelo prefeito do município. Nosso gabarito, se você, candidato ou candidata, não estudou, não está lendo a lei seca, possivelmente você vai marcar a alternativa D de Delta, mas o nosso gabarito é a alternativa C de Charlie. Lá no artigo 10 da nossa lei, no parágrafo único, fala que, além desses requisitos, idade mínima de 18 anos, nível médio de escolaridade, outros também poderão ser estabelecidos em lei municipal. Aí é onde vem aquela pergunta assim, pô, Diego, mas já que a lei 13.022 ela não menciona limite de idade para ingresso na GCM, porque alguns municípios colocam limite de idade, como temos São Paulo capital, limite ali 30 anos, GCM em Dayatuba, que o edital está aberto, 35 anos, e possivelmente Paulínia. Está uma briga aí, o pessoal falando de 30 a 35 anos. Por quê? O STF,
no caso de São Paulo, capital, o STF já declarou constitucional o limite de idade para ingresso na GCM de São Paulo, porque os órgãos que fazem parte do SUSP, Sistema Único de Segurança Pública, poderão colocar o quê? Requisitos que eles entendam como necessários, de acordo com a lei, é claro, para limitar o ingresso na carreira, né? Eles poderão colocar requisitos para o quê? Que as pessoas preencham para adentrar na carreira da segurança pública. Ou seja, e a GCM, a Guarda Civil Municipal, apesar dela não estar ainda no artigo 144 da Constituição Federal, ela integra o SUSP, que é o Sistema Único de Segurança Pública, beleza? Então, nosso gabarito, alternativa C de Charlie, 18 anos e nível médio de escolaridade. Vamos agora para a nossa questão de número 7. Sobre o papel institucional das guardas municipais, assinale a alternativa correta. As guardas municipais têm, entre suas atribuições primordiais, o dever de prevenir, inibir e coibir, pela presença e vigilância, infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. Alternativa é segunda opção, né? As guardas municipais não integram o sistema de segurança pública. Desculpa. E a terceira, né? O guarda municipal não possui poder de polícia. Aí nós vemos agora, alternativa A, somente o item 1 é verdadeiro. Alternativa B, somente 2 é verdadeiro. Alternativa C, somente o item 3 é verdadeiro. E o nosso gabarito, que é a alternativa 4, somente os itens 1 e 3 são verdadeiros. Por quê? Nesse item aqui, está falando que as guardas municipais não integram o SUSP. Eu acabei de falar com vocês. As guardas municipais, elas não estão no rol do artigo 144, que versa sobre a segurança pública, mas elas fazem parte do SUSP. Por isso que, acredito eu, que se não for agora, no ano de 2025, como já estamos em setembro, no ano de 2026, é bem provável que as guardas municipais passem a integrar diretamente o artigo 144 da Constituição Federal. Nosso gabarito aqui de delta. Fechando aqui nossa terceira questão de estatuto. Segundo o Estatuto Geral das Guardas Municipais, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, destinará uma linha telefônica e uma faixa de frequência de rádio para os municípios que possuem guarda municipal. Qual é o número da linha telefônica e a característica da faixa de rádio atribuída a você, futuro GCM de Diadema? Alternativa A, linha telefônica de número 151 e faixa compartilhada de frequência de rádio. Alternativa B, linha telefônica de número 135 e faixa compartilhada de frequência de rádio. Linha telefônica 135 e faixa de comunicação de emergência. E alternativa D, linha telefônica de número 153 e faixa exclusiva de frequência de rádio, que é o nosso gabarito, tá? Lá no artigo, anota no seu material, artigo 17 da Lei 13.022, né? Aos municípios que possuam guarda municipal. Então, você, futuro GCM, é importante você ter esse conhecimento. Vamos agora para a nossa questão de número 9. Lembrando que vamos abordar 15 questões. Agora, sobre o Código Penal. Os crimes praticados por servidor público contra a administração pública, nós temos o início no artigo 312 e vai até o artigo 327, que está no teu edital. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, configura o crime de, né, nosso famoso crime de peculato, artigo 312 do Código Penal, tá? A corrupção passiva é o quê? Você solicitar a vantagem devida. O peculato culposo é o quê? É você, de forma indireta, você deixar, de repente, uma janela de uma repartição pública aberta ou a porta, né, saindo na pressa e outra pessoa entra ali e se apropria de
um bem da administração pública. Repare que, no peculato culposo, o agente vai estar, né, diante de um caso onde ele agiu com imprudência, negligência ou imperícia, tá? E o extravio é dar fins, né, a materiais, a documentos públicos, certo? Então vamos lá agora. Questão de número 10, ó. Quando um crime é praticado, englobando toda a ação ou omissão, lembrando que a omissão, né, também é penalmente, né, quando tiver a omissão ali, a omissão, se ela for relevante, a omissão ela é punida, tá? Que expõe a risco de lesão ou lesa bens jurídicos penalmente tutelados por empresas públicas, órgãos, autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista, demais poderes e Ministério Público. Tem-se um crime contra a administração pública. Nesse sentido, responde criminalmente pela forma privilegiada do crime de corrupção passiva o funcionário público que, pessoal, sempre que estivermos diante de uma conduta criminosa e ela for uma conduta privilegiada, anotem no seu material. O enunciado da questão está dizendo que aquela conduta ela é o quê? Uma atenuante. A pena dela ela é diferente. Quando eu tenho uma conduta qualificada, a pena é mais grave. Quando eu tenho uma conduta privilegiada, a pena é mais branda. Tá? Alternativa A, praticar, deixar de praticar ou retardar ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem. Alternativa B, retardar ou deixar de praticar qualquer ato de ofício ou praticar, infringindo o dever funcional em consequência da vantagem ou promessa. Alternativa C, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal e patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Não, aqui estamos diante do crime de advocacia administrativa. O nosso gabarito, ele é alternativa A, praticar, deixar de praticar ou retardar ato de ofício, com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outro. Um exemplo rápido aqui, você futuro GCM de Diadema, passou em todas as etapas, estudou, se dedicou, né, fez o curso de formação, está trabalhando e uma blitz de trânsito, você aborda um carro ali do filho, né, de um cara que tem um supermercado na cidade e esse cara é bem influente. E aí você aborda ele vira, não, vou ligar para o meu pai, liga para o pai dele, e aí o pai dele pede para falar com você. Você não é obrigado a atender telefone de terceiros, tá? Mas aí você não, eu vou te aliviar, vou atender, e aí o pai dele te ameaça. Se você não liberar o filho dele naquele instante, né, você desculpa, ele vai falar com o prefeito, que ele é muito amigo do prefeito, e o prefeito vai te colocar aí num setor muito ruim, numa escala muito ruim. E aí, cedendo a pedido ou influência daquele cara, você libera o filho dele. Repara que não houve nenhum momento aqui o pai do rapaz influente, né, dono de mercado, em momento algum ele te ofereceu que uma vantagem. Não, libera o meu filho aí, depois passa no mercado lá e faz R$ 2.000 de compra. Não, ele te ameaçou usando uma amizade que ele tem com o prefeito. Então, na corrupção passiva privilegiada, nós não temos o oferecimento de vantagem, tá? Então, gabarito alternativa A. Seguindo aqui, questão de número 11. Bernardo, guarda municipal na cidade de Alfa, estava estacionando seu automóvel no interior do seu domicílio, ocasião em que Tício, mediante o emprego de uma faca, determinou que retirasse os seus pertences. Nesse contexto, Bernardo sacou a pistola com porte irregular e efetuou um disparo de arma de fogo em detrimento ou direção de Tício, atingindo no ombro. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Bernardo não responderá por qualquer crime em razão do ou da alternativa A, estado de necessidade, que é uma causa de excludente da tipicidade, legítima defesa, causa de excludente da tipicidade, estado de necessidade, causa justificante
E alternativa D, legítima defesa, causa justificante, tá? Nosso gabarito, alternativa B, tá? Legítima defesa, perdão, alternativa B, legítima defesa, causa justificante. Por quê? A legítima defesa, ela não exclui a tipicidade, porque nós temos os elementos da teoria do crime, eu tenho fato típico, eu tenho ilicitude ou antijuricidade, e eu tenho também o quê? Eu tenho a culpabilidade. O fato típico, né? É o quê? É o fato que o agente cometeu, a conduta dele é crime. Tem previsão legal na lei? Sim. Então, né, eu tenho o fato típico. Ilicitude ou antijuricidade. O agente agiu amparado por uma excludente de ilicitude? Se sim, eu vou excluir a ilicitude ou a antijuricidade, como é o caso aqui, a alternativa D é o que? Uma causa justificante. Seguindo agora, questão de número 12. A reparação do dano anterior à sentença, ou seja, a reparação do dano antes da sentença irrecorrível extingue a punibilidade, no que se refere ao crime de corrupção ativa, corrupção passiva, peculato culposo ou peculato. Questão, né? Alternativa C, no peculato. Se a reparação for antes da sentença, extingue a punibilidade, o poder do Estado em punir. E se ela for após a sentença, ela reduz pela metade a pena imposta. Vamos agora, nossa questão de número 13, tá? Espero que todos estejam gabaritando. Após animada pescaria e farto consumo de bebida alcoólica, os amigos Jacó e Isaac iniciaram uma discussão sobre futebol. Irritado, Jacó resolveu atear fogo no barco que estavam, embora ambos não soubessem nadar. Havia somente um colete inflável disponível e Jacó apressou-se em pegá-lo. Jacó ainda tentou salvar seu amigo, mas Isaac acabou morrendo afogado no naufrágio. Diante de tal situação, é correto afirmar que, nessa situação hipotética, Jacó agiu em estado de necessidade, pois o risco da morte para ambos exclui a ilicitude de seu comportamento. Alternativa B. Jacó não teve a intenção de matar e, portanto, agiu no exercício regular do direito de salvar sua própria vida. Alternativa C. Jacó e Isaac assumiram livremente o risco de se lançarem ao mar, sem saber nadar, logo não há conduta ilícita. E, alternativa D, Jacó praticou o crime de homicídio, é o nosso gabarito. Por quê, pessoal? Não pode alegar estado de necessidade quem criou a situação. Diego, mas onde Jacó criou a situação? Jacó resolveu atear fogo no barco que estava, né? Ou seja, ele ficou muito irritado e ele fez o que? Ele ateou fogo no barco, tá? Ambos não sabiam nadar, só havia um colete inflável. Jacó pegou o colete para se salvar, beleza. Mas ele vai responder por homicídio. Por quê? Ele quem deu início ao fogo no barco, tá? Então não pode alegar estado de necessidade aquele que criou a situação de risco. Pessoal, vamos agora para a nossa questão de número 14. Já estamos fechando, tá? Temos mais duas questões. Logo abaixo aqui o gabarito para os senhores fazerem a correção. Questão 14. A Lei Maria da Penha, né, conhecida como a Lei 11.340, foi criada para prevenir e combater a violência contra a mulher. Show de bola. Sobre as medidas protetivas de urgência, é correto afirmar que só podem ser aplicadas por decisão judicial após o registro da ocorrência. Alternativa B, são restritas a casos de violência física, excluindo violência psicológica e moral. Alternativa C, devem ser requisitadas ao Ministério Público antes de serem implementadas. E alternativa D, inclui o afastamento do agressor do lar em qualquer fase do processo, tá? É a alternativa D. Possivelmente, se você errou essa questão, dê uma lida na Lei Maria da Penha, né, no tópico que está no seu edital, que versa sobre as medidas protetivas de urgência, tá? O juiz poderá aplicar as medidas protetivas de imediato ao agressor, onde uma delas é o afastamento do lar durante qualquer fase do processo. Pessoal,
Nossa questão, última questão, questão de número 15, tá? No interior do prédio de uma repartição pública do município, ocorreu uma discussão entre um casal que estava aguardando atendimento. O casal era constituído por duas mulheres em relação homoafetiva. Tem um casal, tá? Duas mulheres. A partir da discussão, a situação se agravou e uma delas agrediu a outra fisicamente, né? Assinale a alternativa que indica corretamente se a situação se enquadra para a aplicação da Lei Maria da Penha e o motivo previsto em lei. Tá? Então vamos lá. Sim, pois a agressão contra a mulher em relação íntima de afeto. Sim, pois a agressão ocorreu em local público. Não, não foi situação domiciliar. Não, pois a lei trata somente de relação entre homens e mulheres. Errado, tá? Pessoal, é o seguinte: no polo do sujeito passivo, teremos sempre a mulher como vítima da violência doméstica. Porém, antes de eu aprofundar a explicação, eu tenho o entendimento do STF de que é possível aplicar a Lei Maria da Penha em relação entre dois homens. Quando, Diego? Quando a vítima, né, um homem agrediu no outro, um casal. Quando a vítima ela estiver submissa ao companheiro. Quando aquele homem agredido, caso tecnicamente ele seja o quê? Submisso ao agressor. Entende-se que é possível, entendimento do STF, a aplicação da Lei Maria da Penha nesses casos, em relação de dois homens, onde a vítima ela tem o quê? Um papel de submissão ao seu companheiro. E também em relação entre duas mulheres, sim, também, tá? É possível a aplicação, é aplicável, tá? A aplicação da lei, né? As medidas previstas na Lei 11.340. Então, ainda que uma relação de duas mulheres ou uma relação de dois homens, tá? Entendimento do STF. Pessoal, finalizo com vocês esse mini simulado. Foram 15 questões. Espero que o conteúdo abordado aqui possa abrir a sua mente, te dar uma direção, uma sabedoria e te ajudar na sua prova, tá? O meu muito obrigado aí por vocês estarem confiando no meu trabalho e nos projetos. Tamo junto!